Nosso objetivo é o de levar até você alguns esclarecimentos bíblicos sobre como nós devemos identificar as seitas, como nós podemos identificar as seitas. No caso aqui, nós vamos tratar das religiões pseudo-cristãs, são aquelas igrejas que se apresentam como tendo base nas Sagradas Escrituras, mas à luz da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras, elas na verdade são apenas movimentos sectários. Eles podem até afirmar que possuem doutrinas cardeais, doutrinas cristãs cardeais, porém eles estão embasados em suas próprias verdades, em suas próprias interpretações. Então nós vamos nesse estudo trazer alguns esclarecimentos como nós devemos e como nós podemos identificar essas seitas. Vamos então ao nosso índice. Nós vamos estar apresentando um gráfico demonstrando que o século XIX tem toda a razão de ser conhecido o século das seitas. Em seguida nós vamos demonstrar um método de identificação muito simples. Você facilmente irá aprender como fazer uso dele para estar então identificando as religiões pseudo-cristãs. Por fim, nós teremos uma conclusão, onde nós vamos também apresentar um apelo àqueles que estão sofrendo, estão ainda enganados, mas desejosos de estarem recebendo esclarecimento de como podem ser libertos das seitas ou de uma seita em particular. Nesse tudo, todas as referências bíblicas aqui utilizadas foram retiradas da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel ao texto original, que é publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Primeira parte: século das seitas, dardos de Satanás lançados durante o século XIX. Muitos dardos de Satanás, muitos falsos ensinos, foram estabelecidos entre os anos de 1800 e 1900. Neste século é sem dúvida alguma o século das seitas. Nós temos ali em 1817 a apresentação da dialética de Hegel, onde ele rejeita a antítese, a base da conclusão racional de que há verdades absolutas, para estabelecer então sua filosofia de síntese, onde o certo e errado são condições pessoais e onde não há nessa sua filosofia, nessa sua doutrina, uma verdade absoluta. Eu creio particularmente que isso muito influenciou esta época para o surgimento de muitas heresias, de muitas falsas doutrinas, de muitos movimentos sectários. Como exemplo, nós temos ali em 1827 Joseph Smith, que apresenta sua visão e o livro de Mormon, estabelecendo as bases da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós temos também Ellen Goldwhite, 1844. Ela apresenta, junto com alguns outros seguidores de Miller, uma outra interpretação dada à profecia fracassada, levantada por Miller, de que Jesus voltaria em 1843, depois corrigiu-se para 1844 e não se corrigiu biblicamente que deveria ser o arrependimento. Eles criaram então a doutrina do grande desapontamento e as heresias sabatistas. Nós temos Karl Marx, em 1848, estabelecendo seu manifesto comunista, gerando aí as hordes de fanáticos que hoje nós vemos
mundo afora. Em 1857, Allan Kardec, ou Denizar Rivail, com o seu Livro dos Espíritos. Charles Darwin, 1859, dando uma linguagem científica, ou pelo menos uma toga científica, às crenças da reencarnação e estabelecendo as bases para a falsa ciência da evolução. Nós temos também o Scott E. Hort, lançando em 1881 o seu texto crítico do Novo Testamento, baseado nas corruptas versões sináticos e vaticanos, a base das Bíblias modernas de atualmente. E nós temos Charles Taze Russell, em 1884, estabelece a Sociedade de Torre de Vigia. Muitos não sabem, mas Charles era adventista e levou para seu movimento sectário algumas das heresias sabatistas. Vamos à segunda parte. Vamos apresentar o método de identificação para estarmos então reconhecendo algumas seitas pseudocristãs. Nosso método será um método muito simples. Nós vamos utilizar o método das operações aritméticas. Estamos nos referindo às operações aritméticas básicas. São 4. E você pode então estar respondendo. Quais são as 4 operações aritméticas básicas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, um método muito simples para que se esteja identificando uma religião pseudo-cristã, uma seita que se apresenta como sendo cristã, como sendo baseada na Bíblia, é o método das operações aritméticas básicas. Adição ou soma, subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos aplicar em separado cada uma delas e você verá como esse método é bem simples. Primeira operação, então, a adição. As seitas, elas acrescentam, ou seja, elas adicionam, elas somam à Bíblia novas revelações. Todas as seitas que se apresentam como cristãs, mas que na verdade não são cristãs, são apenas movimentos sectários, são religiões pseudo-cristãs, elas vão afirmar que creem na Bíblia, porém acrescida de seu próprio profeta ou da sua própria profetisa. A Bíblia nos diz claramente, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que não se pode acrescentar novas revelações às Sagradas Escrituras. Provérbios 30, versículo 6 diz: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e o 19, o livro de Apocalipse fecha então um conjunto de revelação de Deus. As suas palavras inspiradas estão contidas na Bíblia e tão somente na Bíblia. Apocalipse fecha então todo o conjunto das revelações que Deus desejou dar à humanidade com o seguinte alerta: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, não somente o Apocalipse, mas de todas as Sagradas Escrituras, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Todos os profetas ou pseudoprofetas, não é, das igrejas pseudocristãs deveriam ter atentado para esse alerta, incluindo também aqueles 2 lobos,
Westcott e Hort, que não somente acrescentaram, mas também retiraram muitas das palavras do texto original, do texto recebido. Nós não podemos acrescentar novas revelações. Porém, esta é uma das características das igrejas pseudo-cristãs. Vamos ver alguns exemplos. Eles apresentam o seu próprio profeta, sua própria profetisa, como tendo escritos inspirados iguais, no mesmo nível, ou que auxiliam, geralmente se vai apresentar como luzes menores para a luz maior que a Bíblia. Uma das seitas vai afirmar isso. Porém, a Bíblia não pode ser explicada sem esses escritos supostamente inspirados. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons, tem a Bíblia, mas também as revelações de José Smith. Os Testemunhos de Jeová tem a Bíblia, uma Bíblia adulterada, muitas remoções, muitas inclusões, muitas modificações, baseadas em muitas partes no texto crítico de Westcott e Hort, mais os ensinos de Charles Taze Russell. Tanto os seguidores de Joseph Smith como de Russell acreditam que há ainda novas profecias, ainda estão em curso, né? Os adventistas do sétimo dia, que apresentam a Bíblia mais os escritos da senhora White, Ellen Gold White, onde eles vão apresentar Ellen Gold White como tendo o dom de profecias, né? Então, todos eles, apenas alguns exemplos, poderíamos falar também da Igreja Católica Romana, que apresenta todos os pseudo representantes de Cristo na Terra, homens corruptos que eles apresentam como sendo substitutos a Pedro, como também manifestando ensinos ou palavras ex-cátedras, ou falando de maneira inspirada por Deus. Então, isso é uma característica de todas as seitas, de todas as igrejas pseudo-cristãs. Seus profetas, suas profetisas se apresentam como tendo trazido ao mundo novas revelações por meio de seus escritos inspirados. Vamos à segunda operação aritmética, a subtração. Outra característica das seitas é de que elas subtraem atributos da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem o poder de salvar perfeitamente, é uma salvação condicional, está condicionada à obediência da pessoa às imposições da seita. E Jesus Cristo não é também a segunda pessoa de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo tanto tem o poder de salvar perfeitamente, porque seu sacrifício foi pleno, foi completo, ele consumou a obra da expiação no Calvário, ele fez tudo o que deveria ser feito para salvar o homem. Em João 14, versículo 6, ele nos diz, e assim nos diz a palavra de Deus, que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa expressão que Jesus usa, eu sou, se repete muitas vezes a mesma expressão utilizada ali diante de Moisés, né? Eu sou o que sou, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira, eu sou o que sou. Jesus Cristo afirmando que é Deus em carne. Hebreus capítulo 7, versículo 25 nos diz claramente: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo é o único e o suficiente Salvador, assim como a Bíblia é
a única regra de fé e prática. Assim como as seitas aceitam acréscimos à palavra de Deus por meio de seus pseudoprofetas, elas também aceitam, elas também creem que alguns atributos de Jesus Cristo são subtraídos daqueles que são apresentados nas Sagradas Escrituras. Vamos a alguns exemplos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né, eles acreditam que Jesus, sendo filho espiritual de Elohim, antes da criação do mundo, era apenas irmão de Lúcifer, irmão de Satanás. Os dois tinham dois planos e Lúcifer ficou revoltado porque o plano de Jesus foi aceito e o dele não. As testemunhas de Jeová, que afirmam que Jesus é apenas o arcanjo Miguel, ele não é Deus, repetindo então uma heresia que existia lá pelo terceiro século, a heresia de que Jesus Cristo não era Deus em carne. Os adventistas do sétimo dia, eles também afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel. Em alguns de seus livros, eu cito como exemplo o livro publicado, não é, pelas casas publicadoras adventistas, livro A História da Redenção, onde Ellen Goldwhite afirma ter visto em visão, ter tido encontro em visão com Jesus Cristo pré-encarnado, sendo que ele se apresenta como Jesus e não como a segunda pessoa de Deus. Então, ele se manifesta diante de Deus o Pai como sendo Jesus. É um erro básico, porque antes da encarnação havia Deus o Filho, né? Deus manifesto em três pessoas, e o homem Jesus, ele passa então a existir no momento da encarnação. Então, Jesus sempre será homem a partir da sua encarnação pela eternidade, mas antes da sua encarnação, ele era a segunda pessoa de Deus. Então, nós temos a segunda característica. As seitas não somente adicionam a palavra de Deus, mas eles também subtraem atributos da pessoa de Jesus Cristo. Ele não tem o poder de salvar perfeitamente, ele não completou a obra da expiação no Calvário, e ele, muitas vezes, as igrejas pseudo-cristãs vão afirmar que ele não é Deus em carne. Vamos à terceira operação, multiplicação. Afirmando que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, ou afirmando isso, porém acrescentando os escritos, entre aspas, inspirados de seus profetas, as seitas, retirando de Jesus Cristo seus atributos como pessoa de Deus em carne, elas vão multiplicar as obras para que o adepto possa então estar buscando sua própria salvação. Quando eles leem seguir a Jesus, eles não estão entendendo ali que uma pessoa já recebeu a salvação, então vai obedecer a Cristo, vai ser discipulado. Eles estão acreditando que a Bíblia está falando de fazer a sua parte, ou seja, Jesus Cristo fez a parte dele, veio para demonstrar que é um exemplo, que a lei de Deus pode ser observada, por exemplo, que alguém pode evoluir, se tornar também um Deus, como outros afirmam, ou é um super anjo, ou o arcanjo Miguel, que veio provar que é possível obedecer a Deus. Então, cada homem, cada adepto deve fazer a sua parte, completando assim, através da obediência, a salvação por obras. Porém, a palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, sendo que a graça não é uma força especial concedida por Deus para que a pessoa tenha a capacidade de obedecer. Graça é um favor imerecido. Graça é
motivo de salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, não há nada mais claro do que isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E essa graça, por meio da fé, vem por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo não está afirmando que será salvo. Não, ele afirma que já é um salvo. Já foi salvo pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nos salvou. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Não vem das obras, não pelas obras de justiça. Alguns exemplos, as seitas vão afirmar claramente que se você ou se o adepto não obedecer, ele não poderá ser salvo. Os mormons afirmam que o homem tem a capacidade de se tornar um Deus. Elohim, ou Deus do Velho Testamento, foi um ser humano em outra galáxia, outros mundos, né? E agora ele se tornou um Deus, há espíritos pré-encarnados, então, que vêm à Terra, e eles têm a capacidade de evoluir e se tornar um Deus. As testemunhas de Jeová, através de boas obras, de esforço sincero, no milênio, né, haverá uma ressurreição, onde as pessoas então poderão trabalhar para confirmar sua salvação, algumas doutrinas bem estranhas. E os adventistas do sétimo dia, que pregam uma possível aprovação, não são todos que serão aprovados, evidentemente, alguns poderão ser aprovados, poderão passar por essa aprovação no juízo investigativo, que é a doutrina alternativa ao erro de Miller. Miller reconheceu seu erro, pediu perdão, porém alguns seguidores não fizeram o mesmo, como eu disse anteriormente, criaram, ao invés de o grande arrependimento, a doutrina do grande desapontamento. Jesus entrou no santuário celestial e está lá investigando aqueles que são obedientes ao movimento adventista. A porta da graça se fechou primeiramente em 1844 para todos aqueles que não são adventistas. Ela se fechará novamente e em termos definitivos para aqueles que estiverem durante a tribulação. Então estarão aqueles selados que obedecem o sábado e aqueles selados que vão à igreja no domingo com a marca da besta, né? Então, aprovação no fantasioso juízo investigativo. A Bíblia nada diz a respeito de um homem se tornar um Deus, de que Deus do Velho Testamento foi um homem em outros mundos. Não diz que somente no milênio, não é, pessoas poderão confirmar sua salvação, ou que apenas 144 mil serão salvos, como afirma as testemunhas de Jeová, e nem que exista um juízo investigativo e que o homem é obrigado tanto a uma reforma de regime alimentar, sendo ou se tornando um vegetariano e guardando o sábado, não como era no Velho Testamento, mas como os adventistas entendem que deve ser guardado o sábado, e então, através disso, ganhar sua própria salvação. Isso é apenas multiplicação de obras. Assim como a Igreja Católica Romana, ela diz que para que a pessoa seja salva, tem que cumprir sacramentos e fazer penitências e pagar promessas. Todas as seitas pseudo-cristãs, todas as igrejas que não são baseadas na palavra de Deus, elas apresentam essa multiplicação de obras para que o adepto possa então conseguir sua própria salvação. Quarta operação, divisão. As seitas também se caracterizam pela divisão entre aqueles que estão em suas fileiras. O mundo então encontra-se dividido apenas
nesses dois grupos. Aqueles que estão em nossas fileiras estão salvos. Aqueles que estão fora delas estão perdidos. Não é uma questão de crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e por meio do arrependimento, né, receber perdão e vida eterna. Não se trata disso. Se trata em fazer parte ou não fazer parte de suas fileiras sectárias. Em outras palavras, eles vão sempre afirmar: nós somos a igreja verdadeira, nós somos o remanescente, a igreja que Jesus Cristo estabeleceu na terra, esta fracassou. Embora Jesus tenha dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós somos a única igreja que pode dar a você salvação, pode salvar você se você ficar em nossas fileiras. Então existe essa divisão e a palavra de Deus, ela jamais corrobora com isso. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 27 e 28, Jesus Cristo afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Você já parou para pensar quanto tempo dura a vida eterna que Jesus Cristo dá? Será que Jesus Cristo dá a vida eterna, mas que vai durar apenas alguns momentos e não a vida eterna? Então, é algo muito estranho. Jesus Cristo concede a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos aos nossos exemplos. Nós estamos tomando como exemplo a Igreja dos Mormons, também a Igreja das Testemunhas de Jeová, também os Adventistas do Sétimo Dia, também a Igreja Católica Apostólica Romana. Todas elas afirmam que quem está fora de suas fileiras, se era um adepto anteriormente, perdeu a salvação, se tornou um apóstata. Mesmo que essa pessoa diga: olha, eu estava participando do grupo de vocês, porém eu criei em Cristo e fui salvo pela graça e tenho certeza dessa salvação. Mesmo que essa pessoa afirme isso, essa pessoa, na verdade, segundo o pensamento deles, enlouqueceu, né? Já que deixou de guardar os preceitos que elas apresentam. Eles vão afirmar, então, se você não está conosco, então não há salvação para você. É uma característica de todos os movimentos sectários. Não esqueça, não perca o fio da meada. Eles adicionam a palavra de Deus, eles subtraem da pessoa de Jesus seus atributos, seu poder de salvar. Eles então vão multiplicar a quantidade de obras para que o adepto possa então estar fazendo a sua parte, complementando a salvação que Jesus Cristo veio possibilitar àquele que é penitente, e dividindo o mundo em duas facções: aqueles que estão com eles e aqueles que estão sem eles, sem possibilidade de serem salvos. Vamos então à terceira parte, a nossa conclusão, com um apelo. O que as seitas elas fazem com seus adeptos? Você já parou para pensar a respeito disso? Talvez você nunca tenha passado pelo que os adeptos das seitas passam. Por isso é muito importante que você entenda o que esses movimentos vão fazer com seus adeptos. Se você que está ouvindo participou de uma seita, porém ainda está com algumas dúvidas, é provável que você irá se reconhecer e irá também identificar esses métodos sectários. Eles vão induzir a restrição mental. As pessoas não podem pensar, e também elas vão induzir
a uma confusão moral. Geralmente, o que ocorre é que as pessoas ficam algum tempo participando de alguns movimentos sectários e, por não suportarem então a fadiga, digamos assim, a carga emocional, elas vão muitas vezes partir para uma vida dissoluta, ou então entrar realmente em confusão de questões de moral. As seitas vão intimidar e vão amedrontar os seus adeptos. Dessa maneira, elas vão gerar conflitos, não é? Mesmo entre os parentes, entre as pessoas que ali participam, ressentimentos, uma dependência emocional, já que elas dizem: olha, você não pode sair de nossas fileiras, nós amamos você, não há salvação fora de nossas fileiras. Então causa essa dependência moral. Por elas terem induzido essa restrição mental, elas não vão permitir que sejam feitos questionamentos à luz das Escrituras. É muito difícil, por exemplo, para você conversar com um adventista a respeito da realidade do inferno. Você pode mostrar para eles que a Bíblia diz claramente um fogo que nunca se apaga, não uma chama que vai se apagando ao longo do tempo. Mas eles sofrem essa indução e não lhes é permitido, mesmo quando eles se afastam de lá, alguns questionamentos à luz das Sagradas Escrituras, sem que os ensinos de seus líderes e de seus fundadores, né, esteja vindo à tona. O caso das Testemunhas de Jeová, não é? Que proíbem a transfusão de sangue, tendo uma interpretação incorreta do que diz as Sagradas Escrituras. Isso produz neles, em seus adeptos, um ódio por aqueles que não pensam conforme eles pensam, né? Que pensam de maneira contrária ao que eles acreditam. Então eles simplesmente, por não pensarem, por não conseguirem raciocinar à luz das Sagradas Escrituras, por terem esses conflitos gerados, esses ressentimentos, essa dependência moral, eles passam simplesmente a ridicularizar aqueles que resistem aos seus falsos ensinos. E eles vão mentir, as seitas, as igrejas pseudo-cristãs vão mentir para que aquelas pessoas permaneçam submissos à organização. Eu creio que todos nós podemos reconhecer em todas essas características a Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as pseudo-cristãs, as igrejas pseudo-cristãs, todas as seitas pseudo-cristãs, elas vão fazer de tudo para que o adepto permaneça submisso à organização. Se sua fé, disse um certo homem de Deus, não resiste à investigação bíblica, ela é falsa. Volto a dizer, os sectários vão dizer que amam a Bíblia, que colocam as dúvidas das pessoas à luz das Sagradas Escrituras, da mira da verdade, o que seja, porém a interpretação que eles trazem é uma interpretação baseada no entendimento incorreto, nas falsas profecias dos seus fundadores. Então a fé que eles têm não irá resistir à investigação bíblica, portanto ela é falsa. O que ocorre é algo do tipo de uma cegueira mental, emocional e mesmo espiritual. Paulo afirmou na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de quem? Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não é a glória do Joseph Smith, não é a glória de Charles Russell, não é a glória de Ellen Goldwhite, é a glória de Cristo. Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a única verdade e a vida verdadeira. Portanto, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam em Jesus Cristo.
alguns exemplos de que você não poderia fazer sendo membro, sendo adepto de uma seita. Você não poderia fazer parte de alguma seita rejeitando e questionando o seu falso profeta e os seus líderes. Tente permanecer lá dentro dessas igrejas pseudo-cristãs, rejeitando e questionando as falsas profecias de seus fundadores ou de seu fundador e da sua liderança. Você também não poderia fazer parte da seita e deixar de cumprir suas determinações e exigências. Por exemplo, quem poderia permanecer, quem seria aceito dentro das testemunhas de Jeová, dizendo: não, eu quero permanecer aqui, porém eu quero doar sangue, sou doador de sangue. Eles tratariam essa pessoa como um herege. Outro exemplo, não guardar o sábado, tente permanecer lá dentro da igreja adventista, afirmando: olha, não creio em Ellen White, eu creio que ela tem falsas profecias, nós devemos rejeitá-la, e então eu venho para a igreja apenas no domingo à noite, porque eles têm culto no domingo à noite, na quarta-feira, se eu não me engano, a maior parte das suas igrejas, porém eu não vou guardar o sábado, eu vou trabalhar. Você não poderia fazer isso. Por quê? Porque para eles é desobediência, é algo que impede a pessoa de receber a salvação. Você não poderia fazer parte da seita afirmando que ela não é igreja remanescente. Tente chegar lá entre os mormons afirmando que eles não são a igreja verdadeira. Não, eu gosto de ficar aqui, minha família está aqui, porém eu não reconheço a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como sendo a igreja remanescente. Você não poderia permanecer lá dentro. Tudo isso comprova que estes exemplos, evidentemente há alguns outros, esses exemplos comprovam que esses movimentos são religiões pseudo-cristãs. Tente permanecer lá dentro da Igreja Católica, afirmando que o Papa não é o substituto de Cristo, afirmando que Maria ela não é corredentora, ela não é advogada. Tente permanecer lá dentro da igreja, rejeitando a heresia de que a hóstia se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Tente ser um católico e permanecer lá dentro. Eles só não farão com você o que eles fizeram com milhões de pessoas na história, queimando, torturando, matando e aniquilando. Faça um teste. Convido você a fazer um teste. Eu sei que se você está ouvindo, já participou de uma seita ou ainda está lá, está confuso e não sabe para onde ir, você sente como se tudo que você fizesse de bom, tudo aquilo que você tenta fazer de bom para o seu grupo, não importa o quanto você se esforce, nunca é o bastante. É assim que você se sente. E o resultado disso é que você sente culpa. Você costuma se sentir culpado. Você também é motivado não por um amor genuíno a Deus, não por um genuíno amor por Deus, mas você é motivado pelo seu grupo. Você tem medo de não atender os padrões desejados. Você tem medo de não ser bom o suficiente, de não pagar suas promessas, de fracassar em alguns pensamentos, de não ser evangelista o suficiente, de não vender uma quantidade de revistas que seja suficiente, de não se dispor ou dispor seus filhos a viajarem mundo afora, ou de não guardarem o sábado, ou deixarem de comer carne. Você tem medo de não atender esses padrões. Você também sabe que não pode questionar o grupo. Você sabe que não pode questionar os seus líderes. E você sabe que se você fizer isso, você será mal visto. Então você é desencorajado a fazer isso. Não faça isso, eles dizem. Senão você pode ir para a apostasia, ou seja, significa perder a salvação. Você pertence a um grupo que acredita que é uma elite. Você pertence ao grupo, ou pertenceu, ou está percebido disso. Eles afirmam que são uma organização exclusiva e que eles, somente eles, detêm sozinhos a verdade.
Somente eles têm as respostas para as questões da vida. Você também é desencorajado a se associar com aqueles que não são membros. Exceção se você tiver possibilidade de convertê-los ou de reavê-los para o grupo. Mas algumas seitas, elas até proíbem que os adeptos tenham contato com aqueles que debandaram, que saíram do grupo. Você já viu isso? Você sabe que isso ocorre aí. Então, você não pode se associar. E quando eu estou falando de associação, estou falando de ter contato, de conversar, não é? de ter um certo nível de amizade, de estar tendo contato com pessoas que não são membros, a não ser que você esteja trabalhando para convertê-los ou trazê-los de volta. Tudo que você ouve é que aquilo que o grupo concorda, isso é certo, mas aquilo que o grupo discorda, isso é errado. Não há nenhum critério de investigação, não há nenhum critério racional, lógico, e muito menos uma investigação que seja realmente bíblica. Apenas é aquilo que o grupo acredita que é certo, e tudo aquilo que ele não acredita é errado. Você sabe também, você já viveu ou está vivendo isso, que o grupo ao qual você pertence tem duas caras. Tem um lado onde ele se mostra ao público, se mostra como um grupo de pessoas, como se fosse uma grande família. Eles se apresentam na mídia, na TV, no rádio, nas fotos, nas imagens que passam as pessoas de fora, aqueles a quem eles querem proselitizar ou converter. São uma grande, amorosa e feliz família. Mas na verdade, você sabe que o grupo está cheio de membros insatisfeitos, entristecidos. Alguns estão em uma torpe depressão, uma condição emocionalmente esgotada. E muitos deles estão sem direção. Talvez você seja uma dessas pessoas que esteja ouvindo esse estudo, que esteja participando desse estudo. Você se sente sem direção. Você sabe que está num lugar que está perdido. Este lugar não é baseado na palavra de Deus, mas você não sabe para onde ir. Você sabe que aqueles que estão participando do grupo ao qual você faz parte, do grupo sectário, aqueles que não se conformam às exigências do movimento, eles são tratados com grande suspeita, são colocados em suspeição. Eles são considerados membros de segunda classe. Eles são considerados como aqueles inferiores. É um tratamento, é uma mentalidade de hierarquia. Aqueles que são inferiores àqueles que são mais santos, àqueles que estão mais próximos de Deus, àqueles que estão mais próximos da salvação. Porém, aqueles que têm extremas dificuldades de se conformar a essas exigências são tratados como os fiéis de segunda classe. Eu quero apelar a você, um apelo sincero. Você deve, talvez, possa ter se reconhecido em alguma dessas questões, em alguma dessas avaliações, em algum desses testes. Você pode ir diretamente a Ele em oração e pedir-lhe perdão. Você pode ir diretamente a Ele porque Ele e só Ele é a verdade. A verdade não é uma igreja, ou um movimento pseudo-cristão, ou um profeta, ou uma profetisa. A verdade não é o sábado, deixar de comer carne, deixar de doar sangue, ou sair pelo mundo afora, vendendo revistas. A verdade é uma pessoa. Somente nele você vai encontrar perdão e vida eterna. Somente nele você será liberto da escravidão do pecado e da escravidão imposta pelas seitas, por estas igrejas pseudo-cristãs. Somente Ele, só Ele, é o único e é suficiente Salvador. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu estou falando
de Jesus Cristo. Eu sei que se você já recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador, a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Porém, se você ainda está recebendo outras revelações, saiba que isto não condiz com a verdade. Então você também está sendo enganado. Mas se você ainda não tem a Jesus Cristo, saiba que Ele é o homem perfeito, é um homem sem pecado. Ele viveu uma vida que nós jamais poderíamos viver, para nos dar a justiça que jamais poderíamos merecer. Ele é Deus que se fez carne. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa de Deus. Ele é o Messias, o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 29 nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu querido amigo, minha querida amiga, que está ouvindo e que pode estar ainda numa condição de confusão, o meu apelo sincero é para que você também venha acreditar que eles não detêm o monopólio de Deus. Saiba que estes grupos sectários, eles não detêm o monopólio de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para lhe mostrar toda a verdade revelada de Deus. Tudo que Deus quis mostrar ao homem está contido em sua palavra. Nós não necessitamos de novas revelações. Você não precisa senão de Jesus Cristo. Ele é perfeito em seus atributos. Ele é Deus em carne. Eles não detêm o monopólio de Deus. Você precisa, diante de Deus, tomar uma decisão de deixar o grupo. Não deixe o orgulho impedi-lo ou impedi-la. Saiba que você não está sozinho. Você não está sozinha. Outros já o fizeram e foram libertos. Meu amigo, minha amiga, a vida e vida espiritual fora das seitas. O método de controle mental deles vai dizer a você, vai acusar de você, vai zombar de você, vai dizer a você que você está indo para o mundo, mas esta não é a resposta. A resposta certa, a resposta bíblica é: vá a Cristo, único e suficiente Salvador. Eu gostaria de ler mais uma vez Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus afirmou: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como aqueles pecadores que viram e ouviram ao Salvador, Jesus Cristo tem chamado pecadores pelo nome ao longo de todos esses séculos. Pessoas cansadas, pessoas oprimidas, pessoas que necessitavam de verdadeiro alívio, verdadeiro perdão e salvação. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Somente em Jesus Cristo você será liberto ou liberta da escravidão do pecado, da corrupção e do domínio das seitas.